Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast direto ao ponto. Eu sou Alessio Novaes e meu objetivo é trazer conteúdo de valor relacionado ao dry needling e estratégias para o controle da dor, de forma simples, clara e objetiva. Direto ao ponto. Hoje é o nosso episódio 2 e vamos falar sobre dor crônica e dor aguda. E se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a escutar os primeiros episódios aqui mesmo no meu canal do YouTube. Não deixe de assinar o canal e deixar o seu comentário, assim vou saber se o conteúdo tem sido importante para você, pois é o único sentido dele existir é se ele te ajudar de alguma forma na sua prática clínica e seus cuidados com seus pacientes. A dor é um evento comum em muitos cenários que envolvem cuidados de saúde desde o nascimento até a morte. Com base nessa realidade, o ensino da dor e outros aspectos relacionados a esse fenômeno devem ser uma prática comum nos cursos de graduação na área da saúde. Porém, a realidade mostra que a ignorância sobre esse assunto constitui um dos principais obstáculos da sua adequada avaliação, tratamento e controle. Estima-se que 80% da grade curricular dos cursos de saúde não contemplam a disciplina dor. Ajudar uma pessoa com dor envolve atenção em muitos aspectos, como cultural, afetivo, emocional, educacional, psicológico, ambiental, religioso e cognitivo, o que pode tornar o processo mais ou menos desafiador. A falta desses elementos certamente complica a assistência e a relação entre o observador e a experiência do fenômeno da dor. Na prática profissional, a busca pelo conhecimento científico deve ser um desejo todos os dias, para que tenha um pilar a partir de orientações de ações para o profissional e uma qualidade a partir de uma meta ser calçada por todos os indivíduos envolvidos, direta ou indiretamente com assistência. A ausência de instrumentos objetivos para avaliar a dor na prática clínica pode comprometer a qualidade da assistência e contribuir com a morbidade e aumento do tempo de internação e procedimentos inadequados. Muitas vezes somos confrontados com vários questionamentos. Por exemplo, por que a dor do paciente não melhora? Quais são as melhores formas de avaliação e tratamento? Como os próprios pacientes poderiam reconhecer a presença de sinais e sintomas da dor? São muitas perguntas que eu vou buscar trazer respostas nos próximos episódios aqui do podcast Direto ao Ponto, de forma que te auxilie no desafio que é o controle da dor. Saber diferenciar tipos de dor é um ponto de partida importante. Os estudos são unânimes em apontar que os principais efeitos decorrentes da dor aguda relacionados ao seu não alívio e são associados a alterações neurovegetativas, como taquicardia, arritmia, diminuição de saturação de oxigênio, aumenta a pressão arterial, aumenta a contração muscular, ansiedade e medo. E podemos citar como principais complicadores diminuição do sono, perda do apetite, desidratação, dificuldades de mobilidade, dificuldade para poder respirar, para tossir, aumento do tempo de hospitalização, aumento do níveis de cortisol. Então temos como uma definição bem clara hoje que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ao dano ou potencial, certo? Um potencial risco de dano tecidual ou descrito em termos de tal dano. A dor aguda então começa com uma lesão ou uma lesão e substâncias algogênicas que são sintetizadas e liberadas localmente, estimulando terminações nervosas não receptores de fibras mielinizadas ou não mielinizadas, devido à ativação de várias vias neuronais durante um longo período de tempo. O caráter da dor pode mudar e a dor aguda pode sim se tornar crônica. A literatura aponta como fatores desencadeantes desses problemas como o subtratamento da dor, sua subvalorização, uso reduzido de opioides, treinamento inadequado dos profissionais de saúde sobre os fenômenos da dor, medicação, crenças e valores errôneos em relação à dor e analgesia, dificuldade para avaliar a dor ou nenhuma avaliação sistemática. Então, quanto à origem da dor aguda, a maioria desses estudos avalia seus efeitos nas dores pós-operatório, que também envolvem processos inflamatórios ou infecciosos, seguidos de dor decorrente de trauma e queimadura. A dor crônica
ela foi definida como uma dor que dura ou se repete por mais de 3 meses. Normalmente está associada a um sofrimento emocional significativo ou incapacidade funcional, e a dor não é mais bem explicada por uma outra condição. Essa definição foi escolhida porque fornece uma operacionalização clara, alinhada com critérios amplamente utilizados em outros campos da saúde. Existem dois principais sistemas de classificação de diagnósticos usados internacionalmente para a dor crônica. Além das dores de cabeça, no Manual de Diagnóstico e Estatística, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, tem a Classificação Internacional de Doenças, a CID, publicado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, essas duas foram encontradas em falta em seus relatos de condições de dor crônica. Nenhum desses dois sistemas reflete o desenvolvimento da pesquisa das últimas 2 décadas e elas não têm implicações claras de tratamento ou tratamento mais adequado para esses pacientes. O desafio de conceituar a dor crônica como uma condição de longo prazo foi e vem sendo muito acentuado pelos avanços no entendimento dos mecanismos psicológicos, sociais e do sistema nervoso central, que podem ser responsáveis por muitos fenômenos de dor até então inexplicáveis. Esses desenvolvimentos significaram que a tentativa de classificar as apresentações de dor crônica precisam reconhecer a probabilidade de múltiplos contribuintes que interagem com uma apresentação de dor crônica. A alternativa da dor ser somática ou psicogênica tornou-se totalmente obsoleta de várias formas. Fatores psicológicos, como aprender e lidar, desempenham um papel fundamental na dor crônica, anteriormente considerado somático. Por exemplo, osteoartrite crônica. Ela é agora classificada como uma das síndromes crônicas da dor secundária, ou vice-versa. Então, as mudanças biológicas estão intimamente ligadas aos processos psicológicos. E isso é mais óbvio nas reações neurofisiológicas do cérebro, contribuindo para as alterações na percepção de dor. Para remediar, então, a falta de classificação precisa da dor crônica em geral e da dor crônica onde os diagnósticos de dor orientados à doença não são adequados, a Associação Internacional para os Estudos da Dor, a IASP, estabeleceu uma força-tarefa que trabalhou em estreitar a cooperação com os representantes da OMS na geração de uma classificação sistemática e aprimorada da dor crônica. A classificação ela vai ser dedicada exclusivamente à síndrome de dor crônica e exclui a dor aguda e será tema do nosso próximo capítulo aqui do podcast, onde nós iremos desvendar a dor crônica. Deixe aqui seu comentário, suas dúvidas e sugestões para sempre que eu possa trazer um conteúdo de valor de forma simples e objetiva e que faça diferença na sua prática clínica. Um forte abraço e até a próxima.